Fala investidores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, se eu tenho meu computador aqui, você sabe que tem análise prática, né? Então, hoje eu vou trazer para vocês uma análise de alguns fundos imobiliários na área de logística. Eu gravei um último vídeo, se vocês não viram esse vídeo ainda, eu recomendo que vocês parem esse vídeo aqui, assistam esse vídeo que eu vou deixar aqui em cima para vocês e depois voltem para esse vídeo para vocês entenderem os fundamentos e agora vai ser a aplicação prática desses fundamentos, mostrando para vocês como que eu escolho, como que eu seleciono um determinado fundo imobiliário. Então, sem enrolação, chama a vinheta e bora pro vídeo. Então vamos lá, pessoal. Nesse vídeo basicamente eu vou mostrar para vocês três fundos. Um fundo que eu já investi, mas hoje eu não tenho em carteira. Um fundo que eu tenho ele em carteira. E um fundo que eu não tenho em carteira e eu não pretendo ter ele em carteira. E eu vou mostrar para vocês o porquê de cada uma dessas ideias que eu tenho. Lembrando que isso não é uma recomendação, eu não quero que vocês tomem uma ação de investir ou não em algum fundo imobiliário olhando um ou outro vídeo, mas eu quero que vocês usem essa estratégia para se balizarem e começar a estudar os fundos de uma forma mais criteriosa e usando algumas ferramentas mais específicas. Falando em ferramentas, eu vou usar o Funds Explorer e vou usar o Status Invest. Vou acabar usando essas duas e vou intercalar entre elas porque uma me traz alguns dados técnicos e a outra me traz outros dados técnicos. Juntando essas duas, a gente tem uma análise um pouco mais completa. E um terceiro ponto é por que eu escolhi galpões logísticos para essa análise. Basicamente, não só eu, mas outros youtubers, a gente tem concordado com a ideia de que o e-commerce ele tem crescido demais. Principalmente nessa época de pandemia, onde você não consegue se deslocar até uma loja para realizar a compra. Então, o e-commerce cresce e esses produtos eles precisam estar estocados em algum lugar para que ocorra a distribuição deles. E o galpão logístico é a melhor forma de estocar esses produtos. Então, a localização desse galpão logístico, o tamanho, a dimensão, para quem ele está alugando, é muito importante. Então, o galpão logístico ele vai tender no futuro, eu acredito, a ter uma boa rentabilidade e melhorar ao longo do tempo com o aumento do e-commerce, que isso já é uma realidade. Então, se tudo der certo, eu vou descer para o canto direito, algum dos cantos direitos, eu não aprendi isso ainda. Ai, que burro, dá zero para ele. Eu vou descer para o canto direito e a gente vai começar a mostrar para vocês a tela do computador como que eu realizo essas análises. Então vamos lá, pessoal. Eu vou mostrar primeiro para vocês o Funds Explorer, porque ele tem uma ferramenta muito interessante. Lembrando que eu vou colocar tanto o site do Funds Explorer quanto o site do Status Invest no link dessa descrição, para vocês conseguirem procurar de uma forma mais fácil para realizar os estudos de vocês. Mas vamos lá. Uma ferramenta que o Funds Explorer tem, que ela é muito interessante, a hora que você vê em ferramentas, é um ranking dos fundos imobiliários. Onde a hora que você abre esse ranking, você consegue ver todos os setores, todos os códigos desses fundos que eles estão listados na bolsa, na B3 hoje, e você consegue classificar utilizando todos os indicadores. Então ele está mostrando todos para vocês aqui, ó, indicadores de dividend yield, tanto médios quanto acumulados. Ele tem indicadores de patrimônio, ele tem indicador de rentabilidade, mostrando crescimento ou diminuição, de valores patrimoniais. Então aqui ele mostra todos os fatores, os principais indicadores que a gente utiliza na hora de comparar os nossos fundos imobiliários. E você também consegue filtrar, então, por exemplo, aqui ó, eu vou fazer um filtro em cima de logística. Eu quero trabalhar só com logística, que é o que a gente está conversando hoje. E ele já me mostra todos os fundos de logística. E eu consigo classificar também do maior para o menor com relação a cada uma das ações, com relação ao preço atual, com relação ao dividend yield, eu consigo pegar do maior para o menor. Mas hoje a gente vai estudar três fundos, o GRLV, a gente vai trabalhar também com o GGRC e a gente vai trabalhar com o HGLG11. Bom, então basicamente eu uso a ferramenta do Funds Explorer para selecionar, para escolher qual que eu vou estudar, para ele ter uma forma mais fácil, mais intuitiva de comparar, e agora eu vou para o Status Invest para realizar de fato aquela comparação. Então, o primeiro que a gente vai estudar é o GRLV11. O que a gente consegue ver desse fundo? A gente vê que ele tem um dividend yield relativamente alto para galpões logísticos, tá? Que é uma coisa muito interessante, mas a gente tem que dar uma estudada melhor e ver o que acontece com ele. Ele teve uma valorização de 15%, a valorização interessante também nesse tempo. O valor de P sobre VPA, ele está em torno de 1,03, então o valor do preço está muito próximo do valor patrimonial, que é uma coisa interessante para a gente realizar
a compra disso. E o valor de patrimônio ele está em torno de 141 milhões. Essa é a primeira coisa que a gente começa a ficar com alerta, porque 141 milhões para um galpão logístico é um valor relativamente pequeno. Mas a gente vai continuar estudando ele. A gente vê que ele tem um crescimento de valor aqui interessante, mas o crescimento do dividend yield ele é negativo. Então, ao longo dos 3 anos, o quanto você tem recebido de dividend yield tem sido menor. Mas a gente vai entender o porquê disso conforme a gente for passando. Ele tem uma liquidez média de R$263 mil, o que é um valor bem baixo quando você pensa, nós que somos investidores menores, nem tanto, mas o investidor maior ele pode sofrer um pouco com isso, com essa liquidez ser relativamente baixo. A gente vê aqui que ele é da Redding Griffo. A Redding Griffo é uma gestora fantástica, muito boa, só que vem o primeiro problema, que é o tipo de gestão. Gestão passiva é uma gestão onde não tem atividade da gestora, onde o gestor, o administrador, eles não atuam firme em cima daquilo. Então, ele meio que deixa a onda levar. Considerando que a gente paga uma taxa de administração para ter uma gestão que ela é passiva, às vezes pode não valer a pena. Para mim, não vale a pena. Esse é um dos motivos para eu não investir nesse fundo imobiliário também. Quando a gente desce no portfólio, a gente vê o segundo problema, que é a gente está falando de um fundo monoativo. Como ele tem 140 milhões de patrimônio, a gente já esperava que ele tivesse uma quantidade pequena de ativos. Nesse caso, ele tem apenas um, localizado em Louveira. A localização é interessante, mas por ter um só, eu já não gosto. Eu gosto de investir com um pouco mais de segurança, já que fundos imobiliários eu prezo muito pela segurança, então eu gosto de ter mais ativos e mais empresas locando esses ativos. Então, por esses motivos, a Redding Griffo não tenho que falar mal dela com relação à relação com o investidor, mas eu não gosto desse tipo de fundo onde ele tem um único ativo e gestão passiva. Isso aqui já pesa um pouco para mim, então esses são os motivos para eu não investir, e eu não pretendo investir nesse tipo de fundo imobiliário. Lembrando, pessoal, que isso que eu estou falando para vocês é a minha interpretação, tá? Eu não quero que vocês tomem isso como uma verdade absoluta. Então vamos para o nosso segundo fundo agora, que eu vou falar do GGRC11. Então vamos lá, pessoal. Vou falar um pouco para vocês do GGRC11. No Funds Explorer eu gosto de ver também, porque ele mostra de uma forma muito fácil aqui as taxas que eu pago para investir nesse fundo imobiliário. Então, nesse caso aqui, ele tem uma gestão ativa, diferente do anterior. Esse aqui já tem uma gestão ativa, que para mim isso é fundamental. E ele tem uma taxa de administração de 1,10. Confesso para vocês que para o segmento de logística, 1,10 ele é um valor salgado. Mas vamos ver as outras características que pode ser que esse salgado ele se torne um pouco mais doce no nosso futuro. Então vamos lá, agora eu voltei para o Status Invest e a gente vai falar um pouco do GGRC11 pelo Status Invest. Como eu disse para vocês, ele tem um dividend yield interessante, mas que caiu nos últimos meses, de fato. A gente está falando de uma pandemia, isso ia acontecer, aconteceu para diversos fundos. A gente olha, de fato, que ele tem um valor patrimonial aqui um pouco mais alto, já um valor interessante que daria para a gente trabalhar, e um P sobre VP, sobre VPA, né, um valor de preço sobre valor de patrimonial interessante. Lembrando que o dividend yield caiu também, assim como todos os outros têm caído, e o valor de crescimento dele é em torno de 7,48. Quando a gente olha uma liquidez média, a gente já está falando em torno de 2 milhões e 100. Então já é um valor muito mais alto, muito mais relativo, que facilitaria a nossa entrada e a nossa saída. Lembrando que ainda não é um valor absurdamente alto, então esse fundo não é tão fácil de entrar e não tão fácil de sair quando você é um investidor um pouco maior, que tem um pouco mais de dinheiro investido nesses fundos. Um outro ponto interessante da gente conversar aqui é qual que é a administradora, que é a CM Capital, que também é outra administradora muito boa, muito interessante, com uma gestão bem legal, uma gestão ativa de uma forma agressiva, que eu gosto desse tipo de gestão, eu acho que é uma gestão bem interessante. A gente já consegue ver, por ser uma gestão ativa, né, que o patrimônio líquido ele tem um aumento progressivo muito legal, muito interessante. Quando a gente olha aqui na parte do portfólio, a gente já começa a ver que, diferente do anterior, esse aqui já tem ao todo 14 galpões, então ele já é multiativo, ele tem vários ativos sob seu domínio, e ele tem também diversas empresas muito importantes, como a Ambev, a Nicei, ele também tem a Copobras pagando aluguéis para ele tem Suzano,
tem uma outra da Ambev, então tem diversas empresas atuando em diversos ativos. Isso para mim é uma coisa muito interessante que me traz uma segurança maior, porque se uma dessas empresas decide sair e abrir uma vacância, isso vai acontecer de uma forma bem tranquila, porque os outros ativos eles podem segurar aquela vacância baixa. E um outro valor interessante que é que o vencimento desses contratos são 100% deles acima de 36 meses. O que significa isso? Significa que nos próximos 3 anos essas empresas estão com o contrato firmado. Então nos próximos 3 anos é certeza, não é certeza, mas teria que ter uma quebra de contrato, de que elas não vão largar o osso e não vão desistir desse galpão e abrir uma vacância dele. E quando a gente olha todos eles, a gente vê que a vacância dele é zero. Essa gestão ativa dela, mesmo pagando um pouco mais caro, de 1,10% ao ano, ele te garante uma vacância baixa. Isso quer dizer que a gestora trabalha de uma forma muito boa e muito assertiva, tanto com as empresas que estão alugando, quanto com nós, acionistas desse fundo imobiliário. E uma outra coisa que eu acho muito bacana desse fundo é que a grande maioria dos fundos eles pagam aluguéis em torno do dia 14 a 16 do mês. Esse fundo em particular, ele paga os proventos no comecinho do mês, no dia 8. E eu gosto disso também, eu gosto de ter dentro da minha carteira de fundos imobiliários alguns fundos que pagam no começo do mês, outros que pagam no meio e outros que pagam próximos ao final do mês. Isso me dá uma distribuição da minha renda para eu trabalhar e eu reaplicar de uma forma um pouco mais tranquila, um pouco mais lógica. Então com isso, pessoal, o que eu posso falar para vocês é que o GGRC ele tem uma gestão muito boa, uma gestora muito boa, uma gestão cara, mas que funciona de uma forma muito boa, muito ativa mesmo, e esse, pelo valor patrimonial que ele tem, uma relação de PVPA muito próxima, é um dos que eu acabei escolhendo e hoje o GGRC é o que eu tenho na minha carteira de fundos imobiliários. Mas vamos lá, então a gente comentou de um que eu não tenho, a gente comentou de um que eu tenho em carteira atualmente, e agora a gente vai falar do HGLG, o monstrão HGLG que todo mundo gosta dele, e de fato ele é um excelente fundo. Eu vou explicar para vocês o porquê que eu já tive, mas atualmente eu não tenho ele na minha carteira. Mas antes de mostrar para vocês o HGLG11, eu queria perguntar para vocês, vocês acham que esse tipo de vídeo, nesse formato, bem dinâmico e bem prático, vocês acham que consegue ajudar vocês a investir melhor? Se vocês acham, não esquece, curte esse vídeo e se inscreve no canal, dá essa força pra gente e distribui isso para seus amigos que estão com medo de investir na renda variável, mostra para eles uma forma um pouco mais dinâmica, um pouco mais fácil de conseguir realizar esses investimentos e conseguir ter uma segurança maior na hora de investir, pensando sempre no longo prazo, pensando no enriquecimento e sem esquecer que a gente está falando de fundos imobiliários que te pagam aluguéis mensais e no futuro pode ser a sua fonte de renda muito superior ao INSS se vocês fizerem o serviço de casa de forma correta. Então vamos lá, pessoal. Agora eu estou falando para vocês do HGLG11. Voltei no Funds Explorer porque ele me mostra de fato a parte de taxas de uma forma muito lógica. Lembrando também que o HGLG ele é da Reding Grifo e diferente do anterior que a gente mostrou para vocês aquele primeiro, ele tem uma gestão ativa. E uma gestão ativa com uma taxa de administração relativamente baixa quando comparado com os outros fundos de logística. Esse é um ponto muito positivo do HGLG. Ele tem uma excelente gestora com uma gestão ativa cobrando um valor baixo. Isso é o sonho de todo proprietário. E agora, mudando para o site do Status Invest, a gente vai falar um pouco do HGLG. A gente consegue observar aqui que ele teve uma valorização de 10%, foi uma valorização expressiva. Eu vou até esticar essa cotação, porque ela está em 5 dias, eu vou levar para um ano, mostrando que ele chegou num ponto de 220, teve a queda por causa do coronavírus, e ele voltou a patamares muito altos, então ele acelerou muito esse crescimento, ele voltou muito rápido. Quando a gente olha o P sobre VPA aqui, a gente vê um valor de 1,29, que já é um valor alto, então o prêmio pago em cima daquele valor patrimonial ele já é um pouco mais alto quando comparado com os outros dois que a gente conversou. Mas a gente está falando de um patrimônio de 1,6 bilhão, aqui já é um patrimônio bem mais alto, bem mais consolidado. Lembrando que a perda de crescimento em dividend yield isso aconteceu para todos, então esse não é uma exclusividade desse fundo, todos eles perderam a mesma parcela. A gente está falando do dividend yield ao ano de 5,31, não é ruim, a gente pode falar que 5,31 por ano é muito baixo, você não pode esquecer que ele tem uma valorização anual também, a gente está falando só do valor que você recebe, e hoje a gente está falando de um CDI de 2,15% ao ano. Isso aqui é o dobro só de você manter o seu dinheiro investido.
sem contar a valorização. Então, é uma ideia a se pensar. Quando a gente fala um pouco de liquidez, a gente está conversando em torno de 6,3 milhão, que já é um valor bem mais alto quando comparado com os outros, então ele tem uma liquidez mais alta, então você entrar e sair desse fundo, ele é relativamente mais fácil. E ele também tem um peso em participação do IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, relativamente alto, quando comparado com os outros fundos que a gente está avaliando. Uma outra característica que a gente conversa bastante dele é que ele teve um desdobramento do fator de 1 para 10, onde ele se tornou aberto ao grande público, não mais só para investidores qualificados, então tornou ele apto a serem negociados por nós, réis mortais, com menos de 1 milhão investido, e ele realiza subscrição, que seria de fato aumentar a quantidade de ativos negociados no mercado. Se vocês não sabem o que é subscrição e vocês têm interesse nesse tipo de conteúdo, deixa um comentário aqui embaixo pra gente falando que vocês querem saber o que são subscrição de fundos imobiliários e eu trago um vídeo específico mostrando para vocês o que seria isso. Mas o fato de fazer subscrição significa que aquela gestão ela está ativa e ela está querendo melhorar aquele fundo cada vez mais. E o valor patrimonial líquido, a gente vê que ele vem aumentando do jeito que o GGRC também aumenta. Quando a gente olha o portfólio do HGLG, a gente consegue ver que, assim como o GGRC, ele também tem diversos ativos com diversas empresas muito boas dentro dele. Só que, diferente do GGRC, aqui a gente já consegue ver algumas vacâncias um pouco mais altas. Então, 21,3%, 66,6% nesse condomínio Tech Town aqui em São Paulo. A gente já começa a ver que essa gestão, embora barata, muito barata, ela acabou tendo alguns problemas, então isso acaba tornando aquele preço, um P sobre VPA alto e um valor patrimonial de um ativo que ele está em vacância, que ele não tem ninguém alugando ele. Nesse caso a gente teria que fazer um estudo mais aprofundado para de fato falar se esses galpões eles estão em lugares muito mal distribuídos, mal colocados, o que dificulta o escoamento, o que não é o caso. Mas a gente tem uma vacância muito alta. A distribuição por estado, você ter vários galpões localizados no mesmo lugar pode não ser interessante. Então você ter vários inquilinos, você ter vários ativos em diversos lugares, isso torna muito menos arriscado o seu investimento em fundos imobiliários. E no caso aqui, está distribuído em 4 diferentes estados. Você consegue ver que grande parte dele está no Sudeste, mas ele tem uma boa distribuição em 4 diferentes estados. E com relação a relatórios, essa relação direta entre investidor e gestor, eu não tenho nem o que falar, a Reding Grifo ela é impecável quanto a isso. Tudo que acontece, eles são muito transparentes e eles sempre se mexem. E por último, quando a gente olha em relação aos eventos, a gente vê que o HGLG ele paga os proventos mensalmente, sempre próximo ao dia 14, 15 do mês, no meio mais ou menos do mês. Então, o que a gente consegue ver com isso? Que o HGLG ele é fantástico. Eu já investi no HGLG, eu tinha um preço mais baixo dele. Eu acho que ele deu uma esticada, que para mim essa esticada foi muito, o que fez eu não querer mais permanecer investido nele, por isso eu optei por trocar o dinheiro para o GGRC e hoje eu mantenho meu dinheiro no GGRC. E um outro ponto que eu também gostaria de falar que é a vacância. Embora você tenha vários ativos, eles têm alguns com uma vacância muito alta. Então, a gestora não conseguiu segurar aqueles locatários e isso para mim acabou pesando um pouco. Então eu acabei preferindo por pagar uma taxa de administração mais alta para uma gestora também muito competente que conseguiu segurar esses inquilinos e está com valor menos esticado, então a minha chance de crescimento com o GGRC eu acredito que pode ser maior. Mas eu quero saber de vocês, vocês investem em algum fundo imobiliário? Investe em algum fundo imobiliário de logística? Deixa aqui embaixo qual vocês estão investindo, para que vocês ajudem também os outros inscritos a investirem cada vez melhor. Então, sem mais, eu acredito que seja isso. Espero que tenha contribuído com os investimentos de vocês e que abram os olhos de vocês para uma avaliação prévia. Lembrando que a gente tem que olhar mais coisas, relatórios. Esses relatórios não são difíceis de observar, a gente pode buscar dentro de cada uma gestora ou dentro de cada um desses tickers que eu mostrei para vocês, a gente pode buscar e melhorar cada vez mais a nossa qualidade de análise, entender o que está acontecendo e daí tomar a nossa decisão. Mas inicialmente esse daqui é um bom passo para vocês filtrarem os principais e daí dar uma estudada mais aprofundada para de fato escolher qual vocês vão investir. Certo, pessoal? Sem mais, nunca se esqueçam que mente blindada, corpo saudável e o bolso cada vez mais cheio.
Sem mais, eu sou o Thiago Bompadre, esse é o Mano Meio Investidor. Valeu!